A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Freta, Grupo Foralto, comprometimento é ir mais longe. Oktoberfest, de 11 a 14 de outubro. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, valorize seu currículo. Faça uma pós-graduação Unesc. Mais informações em unesc.net/pós. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior comigo. Direito dessa gestão, né? É? Faz a coisa direito, manda bem. Entendeu? Manda bem, Tem que coloca mandar. o time em campo de uma maneira ok. Você tá mandando bem, você? Aonde? Teu time entra em campo bem? Entra em campo. Entra? Aqui tá entrando, Bate o faz bolão? 4 anos, né, que estamos aí. 4 aí. anos entrando? Estamos. Porra, entra bem, né? Tá entrando Bem, bacana, bem, entendeu? Ele já botou muito o time em campo, você acha? Botou, ganhou, né? É, maravilhoso. Ganhou. Será pra sempre Demorou lembrado. pra vir aqui, né? Demorou, ainda bem 4, que veio, tá, né? olha, 4 anos, Tamo tá na com pau moral, faz tempo, tamo né? com moral. Ah, porque ele não vai assim em tudo que é lugar? Acho que não sei. Esses dias é? eu tava no jogo, ele foi embora na metade do jogo. Acho que não Que gostou puto? muito. Puto Não da sei. cara? Eu acho que ele fica meio bravo. É, mas vamos apresentar depois quem tá aqui? Vamos apresentar depois o programa do Avesso do Ar. No ar hoje e o que você não precisa saber hoje. Pitbull. Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Ossa Cozinha Consciente, alimentação saudável, consciente e sem glúten. E Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. Dia do que hoje, Não, vai? mas peraí, dia do rádio de novo? É, Não toda foi o semana dia do é dia do radialista rádio. esses dias? Dia do radialista, dia do rádio, que mais? Hoje é marcado o dia do nascimento de Roquete Pinto, o pai do rádio brasileiro. Roquete viu? Pinto, É, vai. eu não entendi também o dia da tia solteirona. Por Dia quê? da tia solteirona. Você tem muita tia solteirona? Se eu tenho tia... Não tenho nenhum macho. Não? Antigamente se tinha mais tia solteirona. Mas e Então, tio? parabéns. Acho que hoje em dia tem mais tio solteirão Tio do que solteirão, tia né? solteirona. É. Dia do trânsito hoje, a gente tem um quadro muito legal no Jornal das 9. Demorou, É, tem fica todos legal. os programas, merecemos, Tem, né? precisamos. Que mais? Dia do quê? Dia do farmacêutico, ó. Dia do farmacêutico. Um abraço pros nossos amigos farmacêuticos. Aniversário do Will Smith. Gosto muito dele. É? Gosto muito do Will Smith. Quem Quem mais? Mark Hamill, sou obrigado, né? Dar aniversário pro cara, pô. E desse aqui também. Sabe, Star Wars. Christopher Reeve. O Eterno Superman. É, eu sei que tu gosta. Sabe, depois dele não teve os outros Superman, não foram mais legal, entendeu? Prefiro o nosso convidado. Viu? É, o nosso convidado é bem melhor que o Superman. Assiste filme, Moacir Fernandes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Pete. Boa tarde, Mano. Boa tarde aos ouvintes. Assisto bastante. Gosta? Gosta, Marcelo, no filmezinho? Eu sou ligado. É, que tipo que você gosta? Não, é mais filme de ação. Ação, sim. filme... Pode ser mentirada? Eu gosto de filme de mentira. Não, é filme de ação, violência. Ação vale. Violência, Qual foi a última vez que tu deu uma entrevista, Moacir? Ah, faz tempo. Muito tempo? Já bastante tempo. Relacionado ao Criciúma? Ah, já deve fazer mais de 6 anos hoje. Viu, 7 mano, anos. como a gente É tá moral, com tamo com a moral boa demais, trazer Hoje o aqui no presidente programa aqui. do Avesso, Moacir Fernandes. Ele que foi presidente do nosso Criciúma Esporte Clube e será pra sempre lembrado. Afinal, foi com ele que conquistamos o quê, mano? 91, graças a Deus, né? Todo mundo Maravilhoso. só fala desse título, né, Moacir? É um título nacional, né? É um título que disputamos Libertadores, é um título que marcou a época, né? Tanto é que não chegamos nunca mais próximo, né? A uma decisão desse tipo. Encaixou naquela época e deu certo, mas nós já vínhamos de uma sequência. Na época nós já vimos de uma sequência. Nós fomos tricampeão estadual, nós tiramos Série C, Série B, e dos títulos brasileiros que tem aí, nós só não ganhamos a até hoje. Moacir, como é que você chega a presidente do Criciúma? Como é que foi essa transição? Era mais fácil ser presidente do Criciúma na época? Como é que foi tudo isso?
Não, a época ainda estava em transição, o Comerciário e Criciúma, né? Eu ajudei na época. Isso era que ano? 78 que eu comecei lá para dar uma ajuda no patrimônio através do seu David Conte, 78. Depois comecei a dar uma ajuda também ali, uma outra vez conversando com o presidente era Antenor Angeloni, né, na época, e acabou que na sequência da coisa, quem era para ser o presidente, que estava tudo certo, era o Jaime Zanato. Mas aí os filhos não quiseram, não aceitaram. Acabou que... Sobrou a vaga? Sobrou. Foi assim, ó. Tinha 50 numa sala e... tu... Não, eu não quero. Plano, eu não quero. Assim mesmo? Tipo reunião de síndico, assim, de condomínio, ninguém quer pegar? Aí tu não serve. Tu não dá mais. Então foi mais ou menos a reunião. Mais ou menos o que? Elegeu o Papa ali, mais ou menos. Aí quando faltavam uns 4, 5, aí suspenderam a reunião, porque já não tinha muita coisa que sobrava ali dentro. Sobrou. E eu tinha uma participação com o Jair Conte, né? Aí o Jair Conte assume. Eu digo, como é que eu vou assumir, rapaz? Eu tenho uma serviçada danada para tocar, como é que eu vou assumir? Não, tu assume, amanhã nós vamos conversar, mas hoje hoje tu assume. Aí foi onde aconteceu, não estava preparado, nada, era um dia até, me lembro que era um dia assim, uma noite chuvosa. Foi, porque a primeira sessão foi a troca do nome do Comerciário para Criciúma. Já foi complicado, entende? Uma brigaçada? Já foi complicado porque tem muita gente que não queria que mudasse o nome, né? E depois de uma semana houve essa segunda reunião para a eleição já do presidente do Criciúma. E foi aí que... Mas você não falou com a família nada? Não teve isso? Não nada. Teve. Ninguém soube nada. Nada. Colocaram você lá e você é o presidente. O Clésio já entrevistou... Já foi ali na hora. Está eleito, novo presidente do Criciúma Esporte Clube, com vocês, Moacir Fernandes. A conversa foi com o Arnaldo e com o Jair Conte. E daí o Jair disse, não tem outra solução, eu não vou assumir, e então tu tem que assumir. Então assume e acabou. E a tua primeira ação como presidente, qual foi? Você lembra? Nós digamos assim, em 84 a gente entrou para aprender a dirigir, na realidade, né? E a gente até tinha um time bom, nós estávamos em primeiro lugar no estado, e eu achei que deveria reforçar o time. Aí trouxe o Tarcísio do Grêmio, trouxe mais alguns jogadores e acabou que me acabou com o time, entende? Aí eu aprendi, dali comecei a aprender. Como é que administrar o futebol? Como é que administrar o futebol. E na época tinha o Porto, tinha o Nério Spiller comigo também. Aí trouxemos, e o que eu posso dizer claramente, tudo que eu aprendi com o Procópio Cardoso, que ele veio, Procópio tinha assim, estado no exterior várias vezes, tinha treinado o Cruzeiro, América, tinha treinado o outro time lá de Minas, o Atlético. E ele era um período curto, né, de 4 meses. Aí ele veio aqui. Com ele a gente aprendeu muito no futebol. Mas você era fã de futebol? Mas você gostava bastante de futebol ou não? A minha vida sempre teve ligada. Sempre teve envolvido? Sempre teve envolvido desde criança com futebol. E era muito diferente, Moacir, torcer pelo time do que administrá-lo? É diferente, é totalmente diferente. Uma coisa é você olhar o jogo, analisar o jogo, ver o jogo, achar todo brasileiro é técnico de futebol, né? Muito palpite, né? Palpite, muita coisa. Então você também analisa, vê os posicionamentos em campo, vê o que tem que anular do outro time, o que tem que mudar. Isso a gente via muito. Mas as coisas a gente aprendeu, né? Que o técnico tem que ter liberdade, que o técnico, as primeiras vezes até a gente ia no vestiário no intervalo.
Depois você aprendeu que não ia mais? Não, você vai quando há uma indisciplina em campo, uma má vontade em campo, você está vendo que a coisa não tá indo porque os jogadores não querem ou coisa semelhante. Aí você tem que ir lá, né? Mexer, né? E os jogadores respeitam o presidente? Respeito e... Mas respeito mais o técnico ou mais o presidente, Moacir? Como é que é? Não, eles têm um comando técnico, mas eles sabem que o técnico troca sempre, né? O presidente vão ter que respeitar. O presidente, eles respeitam. E até porque quando precisa de algum dinheiro, quando precisa de alguma emergência, quando precisa de alguma coisa, quem quebra o galho é o presidente. É o presidente? É o presidente. Tá vendo, eu perguntei umas histórias, o Sarandi me contou uma história uma vez que estava devendo dinheiro para eles, o Cristiano estava devendo 13 bônus especiais. Não, para eles todos, para os jogadores. Tá. E eles foram conversar contigo, chegaram lá, você falou que não tinha dinheiro. E aí o que o Itá falou para você lembra? O Sarandi contou, você lembra ou não dessa aí? Houve tantas ali que eu nem me lembro. Já pediram tantos? Diz o Sarandi que o Itá disse assim, não, presidente, vende um trator e paga a gente, é verdade? Ele falou uma vez. Essa daí é verdade? É. Não, o que era, lidar com o Itá era fácil? Porque Itá acho que era faca na caveira também. Não, o Itá tem que tomar cuidado porque ele criava alguns motins. Era assim? Danado? Era danado, ele fazia fofoca e caía fora, entende? Olha só, capitão! O capitão era perigoso. Ele comandava a treta toda. Ele comandava e... Ele que mandava, então? Aí tu chamava ele na sala para dar uma bronca, ele disse, não sei de nada. Jamais, imagina, moço. Era assim? Então vamos ver o que ele tem para falar? Então, vamos soltar a fala do capitão aqui pro nosso presidente, vai. Boa tarde, meu caro e amigo presidente, maior presidente que o Criciúma Esporte Clube teve na sua história. Presidente vencedor, presidente sério, competente, que na minha época como capitão, você lembra bem que a gente brigava pra caramba por causa de bicho, por causa de premiações, mas eu era o capitão do time, responsável, e era eu que tratava diretamente com bichos e premiações como presidente. E nós tivemos muito arranca-rabos por aí. Meu senhor, só o Moacir sabe. Tinha reuniões que ele saía mais vermelho do que um tomate maduro. Mas fomos vencedores, sim. E não tenham dúvida nenhuma de que o presidente, desde que pegou em 85, e nesses 7 anos que nós tivemos com ele, eu, por exemplo, estive com ele como presidente de 86 a final de 1992. Tivemos muitas coisas positivas, muito mais coisas boas, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas taças, muitos campeonatos, inclusive a Copa do Brasil. Nossa amizade era muito, muito positiva, era muito sadia, verdadeira. Coisas que o homem só no olhar, não precisava nem de documento, a gente se olhava já, a gente sabia o que um queria, o que o outro queria. Várias vezes nós fomos fazer contratos e ficamos meses para renovar, até porque ele era muito duro e a gente queria porque estava merecendo, porque a gente conseguia títulos. E ele, dentro das condições do clube, dentro das condições que eram lhe oferecidas, ele tratava, claro que juntamente com seus membros da diretoria, muitos deles, que se eu for citar nomes eu posso esquecer um, e aí eu não gostaria de fazer isso, mas pelo presidente, eu vou falar em nome do presidente e em nome de todos. Eu acho que nós tivemos coisas muito positivas. A nossa história e a história desse grande e leal e fiel presidente aí, ela é um marco na história do Criciúma Esporte Clube, até porque não acredito que na face da terra, enquanto nós estivermos por aqui, nós vamos ver o Criciúma Esporte Clube com alguns anos de só vitórias, só conquistas, campeonatos como a Copa do Brasil, nunca mais nós vamos ter enquanto nós estivermos aqui, e isso fruto de uma agremiação de um clube muito bem dirigido, muito bem orquestrado pelo seu grande presidente. Então, meu caro amigo Moacir Fernandes, essa cidade, nós jogadores, esse estado de Santa Catarina deve muito, muito sim
a sua pessoa e como presidente do nosso Criciúma Esporte Clube. Parabéns por todas essas conquistas. Tu mora no meu coração, meu caro Moacir Fernandes. Um forte e verdadeiro abraço desse teu capitão que brigava, mas junto contigo resolvia as coisas. E tá, obrigado por tudo, obrigado pelas palavras, né? Como eu tinha dito antes, nós tínhamos brigas grandes, brigas enormes, mas fazia parte, né? Eu tinha um limite de dinheiro para gastar, eu não podia endividar o clube, eu não endividei o clube nunca, mesmo participando da Libertadores, nós não endividamos o clube, tá? Entreguei uma sucessão tranquila, praticamente sem dívida, sem nada. Então, nós tínhamos as leis sociais, tudo, eu levava muito a sério o fundo de garantia, leis sociais, tudo. Tanto é que depois nós chegamos a fazer uma dobradinha que foi liberada pelo Ministério, tudo, pela Secretaria da Fazenda, porque nós não tínhamos débito, não tínhamos nada, tínhamos condições de fazer, não tinha título protestado, não tinha nada. Uma outra ação na Justiça, algumas com direito e outras sem direito. A gente administrava, ou quando tivesse que pagar, a gente parcelava e pagava em dia, sem problema. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tive aí o Itá, tive o Sarandi. O Sarandi nós fizemos já com 27, 28 anos. Tu lembra de todos, Moacir? Hein? Tu lembra de todos? Cada característica de cada um, lembra? Um por um. Lembro. Os papinhos de cada um, como é que é? Lembro quanto me custou cada um. Certinho. Lembro no bolso? Doía muito contratar. Eu digo pro Sarandi, tu foi o único que o cara lá não confiou, tive que mandar o cheque, foi ele e o Osmair. Tive que mandar cheque visado pelo banco, né? Pra garantir, pra dizer, não, tá tudo certo. Chega lá, o cheque, o cara só liberava se o cheque fosse visado ali no banco e como... Era dinheiro, né? Perdeu muito dinheiro, Moacir? Não, eu não perdi. Eu acho que a gente, quando está no negócio desse, não perde. A gente deixa de ganhar. Na minha profissão, eu digo assim, eu deixei de ganhar. Mas teve fases que encaixou, entende? A primeira fase em que eu tive no Criciúma, os meus filhos eram novos. Então, todos três, o Fábio, a Elisa e o Rafael, eram novos, e a gente passou para eles era uma satisfação, ia para o estádio, passeava, entendeu? Naquela época. Quando começou o científico, eles começaram já a estudar em Florianópolis. No científico, aí eu saí fora do futebol e eu os acompanhei até terminar a faculdade, até todos eles terminaram a universidade na Federal. Quando terminaram a universidade na Federal, aí eu voltei ao Criciúma em 2001, 2002, para dar uma mão, porque estava fechando de novo. Então aí eu tive mais um período ali, tiremos mais um título estadual, aqui lá de Ibirama, tivemos mais alguns negócios, e depois, 2007, foi quando eu me afastei de vez, para aí voltar com eles já para um esquema. Eles já tinham mais alguma experiência já como engenheiro, já estavam formados, então a gente voltou para trabalhar junto, e eles queriam aproveitar a experiência que a gente tinha, né, para continuar. E felizmente continuamos, deu certo, está tudo bem, tudo tranquilo. Família em primeiro lugar. A família sempre, né? Eu acho que a gente conviveu, e essas épocas aí que eu tive no Criciúma foi uma época que eu me preocupei. Quando entrou na faculdade, eu estive junto. Quando fez científico, eu estava junto. Toda semana eu ia para Florianópolis e ficava junto, toda a vida. Ó, junto está a nossa audiência com você aqui, ó, muita gente interagindo, vai. Quem está aqui hoje, Pitburgo? Moacir José Fernandes, tem um feedback do Edson Rossani que diz o seguinte: olá, Pitmano, gostaria de parabenizar a Dugas Delivery pelo excelente pizza que fui buscar.
pois eu tinha ganho no programa do Avesso e além da alta qualidade na pizza, inclusive nos condimentos, maionese, ketchup da marca Hammer, tem um ótimo atendimento. Ele ficou extremamente satisfeito. Olha que bom, legal bacana, receber hein? esse feedback. Bom, bacana. Feedback bom tá vindo, a gente já volta aqui no Avesso. Vai com o nosso presidente. Fala galera, aqui é Luiz Felipe Bolsoni Gomes. E aqui é o Luiz Estácio. Nós somos mineradores de criptomoedas. E a gente tá aqui pra passar um recado. Se tem algo que vale mais que o Bitcoin, esse é o programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Freta, Grupo Foralto, Oktoberfest, Parrilha del Fuego, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso. Hoje, batendo um bolão? Hoje, terça-feira, batendo um bolão real oficial com ele, Moacir Fernandes, nosso ex-presidente, que muita gente pede pra tu voltar, né, Moacir? E aí? Pede mesmo, Moacir? Não, pede. Sempre que encontra aí o pessoal pede pra voltar, mas tem coisas que passam na vida, né? Foi um ciclo que fechou, Moacir? Eu acho que sim, mas pode ser, a gente não pode dizer que amanhã também não deu uma mão ou coisa semelhante dentro de uma mudança de filosofia, dentro de uma mudança eu acho, e tenho dito isso sempre, eu acho que o clube não pode ter um dono só, entende? Tem que ter uma participação da sociedade, uma participação de tudo, né? Porque não é assim, se ganha dinheiro é dele, se perde dinheiro também é dele, mas o clube tem que ter uma participação viva da sociedade e esses clubes que têm torcida, como é o Criciúma, isso tu pode fazer com clubes que não tenha, que são só para serem profissionais, como tem muito em São Paulo, eles não têm torcida, eles jogam lá com 300, 400 que vão lá de graça, não entende? Mas o clube que tem torcida sempre é perigoso, porque se vai mal, é muito perigoso de agressões, porque afinal de contas o torcedor ele é meio violento, né? Ele, quando perde, ele fica, às vezes perde a estribeira também. Viu muito isso, cara? Teve muita briga, Marcelo, com o torcedor ou não? Não, sempre teve, né? Sempre teve. Principalmente a gente protegia os jogadores, tudo. Mas geralmente era complicado, era meio complicado. O que é o mais difícil de administrar, Moacir, numa direção de um clube? É o dinheiro? É patrocinador? Não. O que é? Primeira coisa é a parte financeira, né? Da onde vem a grana? Da onde vem? Porque se você... eu sempre digo o seguinte, jogador é tipo criança, se tu prometer uma bala, tu dá, entende? Se não, eles cobram. Se não, diz, eu quero meu pirulito, entende? Prometeu é igual a criança, tem que dar. Agora, nós tivemos essa junção aí que deu certo, tanto é que nós tínhamos praticamente 19 jogadores no time só, entende? E nenhum machucava, e quando meio machucado ia também, o Itá quantas vezes jogou machucado, Sarandi, botavam lá uma proteção e ia na garra mesmo. Ia pro jogo, todo mundo. Tanto é que nós tínhamos praticamente 19 jogadores. Nós tínhamos 3 laterais, era o Itá de um lado, o Sarandi do outro, e aquele lá da Laguna, que jogava na direita, aí o Sarandi ia para a esquerda. Fazia a inversão. O jogador é mais fresco hoje em dia, Moacir? É muito cheio de não me toque, é muito estrelismo? Ou eles já eram assim? Como é que é? Não, o problema é que o jogador tem que entender que todo jogador lá dentro de campo, ele vira artista, entende? E aí é complicado, é um pouco, você tem que saber lidar. E outra coisa é que muita gente, você tem que ter um certo cuidado, uma certa maneira, porque você jogando futebol, você tá a mil, o sangue tá a mil, a pressão deve estar lá em cima, entende? Você não pode chegar e dizer qualquer coisa para jogador num jogo, numa coisa, ou depois do jogo, entende? Depois do jogo, você tem que esperar uma meia hora, uma hora que eles... Para baixar. Para eles realmente voltar ao normal, entende? Na verdade, o jogador, depois meia hora depois do jogo, ele não está no seu normal. Normal de conversar, normal de tá estralado ainda, cara? Ele tá a mil, né? Por que eles te chamavam de Saddam?
Sadão foi Era que é um apelido carinhoso? O Roberto Cavallo que botou, porque ele achava que eu comandava com muito exagero, entende? Então ele acabou, o Cavallo botando, espalhou isso aí. Mas tinha que dar com o pau na mesa de vez em quando, Moacir? Tinha que dizer, olha, quem manda aqui sou eu? Tem que fazer isso? Tinha às vezes tinha que fazer, outras vezes você tinha que levar até um ponto, depois dar uma recuada também. Tinha que aprender a ceder. Teve que aprender a ceder muito, cara. Não, você tem que saber a hora que tem que puxar e a hora que tem que dar uma regredida, entende? Tem que escutar também, né? O elenco, né? Tem que escutar, principalmente um ou outro você tem que escutar. Tem que se aprender, que nunca se fala com o jogador sozinho. Sempre se fala... Tem que ter sempre uma testemunha? Sempre testemunha. Sempre tem que ter uma escolta ali do lado. É? Você falou em financeiramente, você falou tudo que você combinar com o jogador, você combina com testemunha junto. Porque você chama um jogador na sua sala para dar uma bronca. Se só ele estiver junto, ele chega lá no vestiário e diz, o homem lá me chamou. Que fala bronca, o que ele quiser, né? Fala o que ele quiser. Ele vai dizer o que ele quer lá no vestiário. Então não adianta, você tem que sempre ter testemunha para tudo. Tal dia eu recebesse aquele dinheiro. Por que tu quer dinheiro de novo? Fulano de tal estava aqui, E tu não vai dizer que não porque ele viu. Como é que tu quer dinheiro de novo? Tu não está cuidando, tu não está vendo. Não tá. Depois a empolgação, você tem que ter um certo controle também sobre a empolgação. Eu digo empolgação é que ganha um dinheirinho, logo já quero comprar um carro, quero comprar o carro melhor. Tu ajudou meio que eles a gerir todo esse dinheiro também? Dava uma meio de pai? Não, eu procurava chamar só, você vai ganhar um dinheiro, você vai ganhar uma luva, você não vai querer comprar carro zero, você não vai querer começar a gastar tudo, fazer bobagem, que daqui a pouco o dinheiro acaba, né? E aí você vai ter problema. Mas não adiantava muito, né? Teve muito que não adiantou, né? Não, teve. Mas a maioria... Te ouvia? Nessa época me ouvia bem. O cara não ganhava o que ele ganha hoje, né, Moacir? Não ganhava. Eles ganhavam. O nosso time, quando tu tem um time vencedor, ele praticamente, o salário entra líquido, porque ele vive só com os bichos, entende? Só com as participações. Como é que se define um bicho? O presidente que define uma empresa? Como é que é? Tem alguma regra? Eu sempre tive curiosidade. Como é que é? Não, a gente faz um estudo prévio, né? Porque o futebol é uma coisa interessante. Ele tem o salário, tem o bicho e tem a premiação. São 3 coisas. São 3 coisas. Não dá pra nós colocar. Tu não quer ensinar o Adelor a colocar na rádio isso aí pra nós? Tá ruim aqui. Pode vir dar uma ajudinha aqui pra gente, podia ter um bicho, uma premiação pra nós aqui, né? De vocês deveriam cobrar, né? Não, tá vendo? Pega, manda fazer uma análise da Ibope, deu tanto. Boa, parceiro. Aí, ó. Tanto e tem que ter agora vai. Agora vai. Manda fazer o Ibope. Tem um IPAT aqui que faz pesquisa, né? Tem pesquisa e diz, olha, tá aqui, ó. Os números não mentem, Moacir. Os números não mentem, tá aqui. E nós precisamos, e aliás... Precisamos fazer isso, os filhos estão crescendo e nós precisamos disso, precisamos daquilo. É isso aí, mano. É bem isso aí. E se não tem filho, tem que arrumar marido, é pior ainda. Então, né? Gasta ainda mais fazer ainda. Um filho, né? Mas daí chegava o quê? Nós vamos distribuir, 1 milhão em bicho, é isso? Como é que é? Mas qual é a definição da premiação e do bicho? Como é que você separa o que é cada um? Não, a gente faz o bicho por partida. O bicho é por partida? Por vitória e por empate. Uma vez chegou um ali e disse, olha, vamos cortar o empate. Empate em casa tem que cortar. Aí jogamos com o Marcílio uma final, como não tinha bicho para empate, acabamos perdendo o jogo. Perderam? O empate servia para nós. Puta merda. Aí acabamos perdendo o jogo, porque foi todo mundo lá para ganhar o jogo, lá para frente ganhar o jogo, e tomamos um gol de contra-ataque. Eles queriam ganhar o bicho só do... Eles queriam ganhar o bicho. O bicho é uma recompensa para os jogadores, para quem não está entendendo, né? O bicho é uma recompensa. Eles vão lá, ganham e tal, vão ganhar uma recompensa. O bicho é por partida. E tem um acumulado de cada parte desse bicho que acumula para no final fazer uma premiação. Daí... É um global. Um global. Quer dizer, se for campeão, se for... Sim. O patrocinador, ele dá muita grana assim também ou não?
Ah, não, se o time for campeão... Grana extra, tu diz? O patrocinador tá definido, aquilo ali. Não, às vezes em contrato ele pode constar que deva haver mais que um X fixo e um X por campeonato estadual, um X a mais por outros títulos, entende? Isso pode haver no contrato, sim. Mas não chega a ser o que é hoje, né, Moacir? A tua época não é igual que é hoje. De milhões e milhões e milhões. Não. Não era dinheiro assim. Não era assim. Os nossos jogadores ganharam dinheiro porque eles foram vitoriosos. Aí ganhou dinheiro. E aí ganhou dinheiro. Então, Moacir, a história das mala preta, mala branca, comprava outro time, comprava juiz, isso aí rolava muito, cara. Tinha muito naquela época. Como é que funcionava isso? Muito não, mas sempre complicava um pouco, principalmente os times. Como a gente teve algum sucesso, nós já em 85 já fomos disputar com o Fluminense aqui no Maracanã. Nós desclassificamos o Internacional lá em Manaus. Então rolava, né? A gente via. Eu lá em Manaus, eu estou dizendo porque eu vi. Um cara lá abrindo no intervalo uma mala lá de dinheiro, uma maleta de dinheiro lá pro Coisa Ganhar de Nós, era em Manaus, era time lá de Manaus. E era já o final da sede, quando tinha ainda aquele módulo amarelo e módulo verde, né? Então isso eu estou dizendo porque eu vi. Isso eu vi. Verdadeira. Isso foi verdadeiro. Olha aqui, tem uma história. Olha essa história aqui. Agora você vai ter que confirmar. Olha aqui, ó. O Sandro de Matia, nosso querido Sandro, mandou o seguinte: mano, pergunta pro Moacir se essa história realmente aconteceu. Ele era presidente e tinha um zagueiro que estava fazendo confusão no vestiário, porque não recebia o salário, que estava atrasado, e ele era o líder da confusão, Pete, fazendo a cabeça dos demais jogadores. O Moacir pediu pro Antônio Roncone ir lá chamar o zagueiro e colocar na sala da presidência. Neste momento, o Moacir saiu da sala. Quando voltou já com o jogador ali, ele estava falando no telefone, elogiando o zagueiro e dizendo que o futebol italiano não ia se arrepender desse zagueiro. Nisso, o Moacir faz que desliga o telefone e diz pro zagueiro: Ponte negociando com o futebol italiano e acho que vai dar tudo certo. E a confusão no vestiário acabou. Na época eu era repórter do Jornal da Manhã e fiquei sabendo. Isso é verdade, Moacir? A gente fazia. Fazia uns teatros assim? Tinha uns teatrinhos? Atuava? Tinha que ter uns teatros assim, né? Como eu nunca me lembro do Itá. Quando eu fechei o contrato com o Itá chegou aqui e queriam dinheiro. E queriam dinheiro na mão e queriam mais um dinheiro. E eu disse: Itá, o limite é esse. Não adianta, nós estamos negociando há um dia, já estamos no segundo dia e o limite é esse, e o limite é esse. Ele: não, então eu vou ligar para o meu pai. O pai dele lá de Itá, eu vou ligar pro meu pai para ver o que é que ele diz, o que é que ele não diz, né? Aí ele ligou pro pai, contou a história, quanto é o valor que ele ia receber de luva, quanto é que ele ia receber de salário. Aí ele me botou a falar com o pai dele para ver o que é que decidiu. Aí eu perguntei: o que é que o senhor acha? Dizendo: é dinheiro demais isso aí, rapaz, isso é muito demais pro meu filho. Isso aí é dinheiro demais, rapaz. Não sei como tu está sendo tão bom aí para dar tanto dinheiro pro meu filho aí. E daí ele? Isso aconteceu. Ele falasse para ele assim: teu pai disse que é dinheiro demais, pô. Dizer lá, deixa eu parar de eu perder tempo aqui. Assina esse contrato uma vez? Logo aí, não me enche mais. Nossa, perdeu muito jogador bom para outros clubes. Como é que era isso? O cara vinha aqui, levava ou não tinha muito disso na época? Não. A lei naquele tempo era mais a favor dos clubes, entende? Era antes da Lei Pelé, é isso? É. Então a lei era a favor dos clubes. E depois teve, com as alterações da Lei Pelé-Zico, depois foi Lei Pelé, depois completou ainda mais com a Lei Zico, entende? Aí é que eles tiraram tudo que era do clube e deram tudo praticamente não foi pro jogador. Foi pro empresário. Pro empresário. Hoje quem comanda o futebol brasileiro é empresário. Todo jogador com 14, 15 anos já tem um empresário. O cara não sabe nem para onde é que vai. Né? Não sabe nem o que faz, nem o que... Então o empresário é que sabe, o empresário é que dá dinheiro para ele, o empresário é que sustenta, o empresário é que
faz o que ele quer e como quer, entende? Naquela época o empresário não incomodava menos, não tinha tanta participação? Ou já tinha? Já era um... Eu não tinha muita assim, porque a fama nossa aqui do Criciúma era de gente rígida, entende? Então, onde não e vinha... o empresário procurava mais brechas outras, entende? Mais pelos lados obscuros, pelos cantos. Então nós não vinha muita coisa aqui, não. Veio um empresário, o Veloz, lá de Porto Alegre, que hoje ele é do Filipão, é empresário acho que o Tite também é dele, quer dizer, ele virou fortuna, entende? Ganhou muito dinheiro, ele não vinha, ele vinha de ônibus de Porto Alegre aqui. E de ônibus ficava ali no hotelzinho, ficava um dia, 2 aqui. Hoje já vem de jatinho particular, se vier, né? Hoje já vem de helicóptero, vem de isso. É muita marra, né, moço? Hoje é diferente. Mas aquilo que eu falei é verdade? Eu te vi saindo no meio do jogo. O quê? De brabo? Do Criciúma. Eu não lembro quanto é que tava o placar, mas tu levantou e tu foi embora da cadeira. Não, é que às vezes a gente vai ali para ver um jogo, para ver o Criciúma posicionado, para ver o Criciúma atacando de uma maneira ou de outra. E quando tu não vê nada, desanima. Não tem porque ficar. Não tem que ficar no jogo. Eu vou me embora. Não é só o Moacir que faz isso, tem mais gente. Tem mais. Você tem cadeira cativa lá? Como é que é? Eu tenho. Tem a cadeira cativa lá do... Mas é porque foi ex-presidente ou porque comprou lá? Não, eu tenho 4 cadeiras e um boxe lá. Estacionamento. Tá certo, Sempre vou lá. Pois é, boxe estacionamento é legal, né? É outro nível, né? Outro nível. Cara? Tu tem que concorrer à presidência, mandar o ponte. Moacir José Fernandes, hoje aqui no programa do Avesso. Um monte de elogio pro Moacir. Moacir foi o cara. Inclusive, a ouvinte tá dizendo que faltava o Moacir pra nos ajudar na saga do salário. Boa. O Moacir vai ajudar a gente aqui. Olha só, em comemoração aos 25 anos, a Vitalis, farmácia de manipulação Pitoca, traz a Criciúma, ele que nós entrevistamos aqui. Gente boa demais, uma simpatia. Quem, Piti? Doutor Lair Ribeiro. Bacana demais. O homem... Foi um baita papo, hein? Bastante elogiado. Papo, cheio de teoria, né, sobre a vida. Vamos tentar entrevistar ele de novo, né? Ao vivo, né? Vamos tentar trazer ele aqui. Para o pessoal fazer as perguntas. Olha aqui, ó, a palestra neste final de semana, dia 30, no domingo. E ele traz 2 palestras em uma, ok? 2 em uma. Envelhecer sem ficar velho e mude a sua alimentação, mude a sua vida. Dia 30, às 5:30 da tarde no AM Master Hall. Olha que nível o negócio, tá bom? Ingressos na Vitalis, farmácia de manipulação e nas lojas Ávila, Cia da Saúde em Criciúma e online no site blueticket.com.br. Patrocínio Olivo, Ciência e Tecnologia, apoio Interclass Hotel. Promoção exclusiva, é claro, aqui da Som Maior, do 48 e da Tribuna. E a gente já volta com o nosso eterno e monstruoso presidente. Oi, eu sou a Carla Debona e eu trabalho com experiência do usuário e o programa do Avesso é o melhor programa onde você pode ter uma grande experiência do usuário. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Freta, Grupo Foralto, Oktoberfest, Parrilha del Fuego, Saint Beer e Unesc. O nosso presidente gosta de um churrasquinho? Você gosta de uma carninha boa? Aquele ranguinho bom? Gosta sempre? Olha aqui, tem um lugar pra você. Uruçanga Pitoca conta com um lugar maravilhoso. E você sabe qual é, anexo ao Ventuno. Qual é? Del Fuego. Del Fuego. É maravilhoso. Olha aqui, ó. Cortes nobres especializados em bovinos, suínos, galetos, ovinos. E o sistema de parrilha deixa aquele sabor na carne. Olha, maravilhoso. Você tem que ir lá. Macia, suculenta, no ponto. Você pede o ponto que você quiser lá no Del Fuego, tá bom? Lá em Uruçanga, anexo ao Ventuno, o telefone para contato é o 99920-2322. E quem está aqui hoje, Pitoca? Moacir Fernandes, conhecem? Tem muita gente mandando pergunta para ele. Boa tarde, pergunta pro Moacir sobre a venda do Sandro Mota, que estava sendo concretizada pelo Corinthians, e aí ele quebrou a perna no treino. Rolou isso aí, Moacir? Acabou, melou tudo, você lembra? Não aconteceu isso não. Pergunta pra ele se tem muita relíquia da época dele.
Relíquia em que sentido? Eu não entendi também. Eu acho que no troféu, material, muita coisa. Camiseta, essas coisas você guardou muito. Tem um cantinho na tua casa que tu bota algumas coisas do Tigre? Tem algumas coisinhas lá que eu tenho, que foi pessoal, né? Eu tenho algumas coisas, mas quase tudo que nós ganhamos, nós deixamos lá na sala de troféus do Criciúma, né? Fez muitos amigos, Moacir, nesses anos todos de Criciúma? Tem. No Brasil inteiro? Tem bons amigos em vários locais. Se bem que a idade está passando, né? De vez em quando a gente diga, fulano, morreu. Fulano, morreu. Eu digo, então tá... Não, mas enquanto você está enterrando eles, tá bom, né? Tá bom. Né? Deixa eu ficar sabendo que eles foram, né? Mas você foi convidado para trabalhar em outros clubes ou não? Na história? Não. Nunca te convidaram, cara? Não, eu nunca dei essa abertura também. Nunca. Então, quer dizer, não era só dinheiro, paixão também, não era? Tem duas coisas que eu gosto na minha vida, engenharia e futebol. São as duas coisas que eu gosto. Ou faço uma ou faço outra. Você vê os jogos, por exemplo, Brasil, seleção, você curte, está sempre também? Não, vejo. Inclusive os jogos que eu posso ver da Série B. Porque antigamente eu via todos os jogos da Série B para ver se tinha algum jogador que despontava para ir atrás, entende? E isso ficou. Então, toda vez que eu posso ver um joguinho aí da Série B, eu estou vendo. Esse processo de ver jogo, ver jogador, é olheiro, é assim mesmo? Assim? Você vai ver, você olha o jogo e diz assim, esse cara parece bom, parece que vai jogar aqui. É muito feeling? Como é que é essa análise? Não, você tem que ver a análise dele, principalmente o nosso futebol um pouco diferente, tem que ter uma certa pegada, uma certa marcação. E você olha o jogador, né, e depois, se ele lhe agradou alguma vez, você tem que acompanhar mais 3 ou 4 ou 5 vezes, entende? E a partir daí, partir para cima, né? Que às vezes, negociação que você começa hoje para acontecer daqui 6, 7 meses, né? Até terminar o contrato, até... Tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência, porque às vezes ele tem contrato, o clube não quer liberar, só vai liberar quando terminar o contrato, e às vezes o clube libera. Então, algumas... E a torcida cobrando, olha como não deve ser fácil. E a torcida no cangote, né? Imprensa. Você ouviu muito a torcida na tua época? Você ouvia muito ou não? Não, a gente escuta todo mundo, né? Mas escuta, mas não ouve, aproveita. Né? Não, a gente escuta. Tem muita coisa que é aproveitável e o resto você esquece, né? Não dá para aproveitar tudo também, né? Mesmo ganhando, xingava você? Mesmo ganhando ainda? Não, xingava. Às vezes tomava um gol em casa, 1-0, já começava a xingar, né? Não tava nem vendo. Tirava de letra essas críticas? Não, tem algumas que ferem, né? Tem algumas que chamam de tudo, né? No futebol, eles baixam o nível de uma tal maneira que... É desnecessário, né? É desnecessário, não cabe. A imprensa era tua amiga, Moacir, ou não? Como é que você lidava com a imprensa? Não, eu sempre fui um pouco afastado da imprensa, assim, entende? Eu nunca fui muito de ter muita amizade com a imprensa, com isso, com aquilo. Lógico, me dava bem, tratava bem, não tinha nada porque não tratar bem a imprensa. Mas eu nunca fui assim um cara de se promover, como tem muita gente que se promove com a imprensa, paga até, né, por fora para a imprensa falar bem. Daquela declaraçãozinha polêmica, mancomunado, tudo mancomunado já para dar uma... Acertado. Isso não faz o meu gênero, não é da minha formação. Teve algum jogador que sonhou em trazer e não conseguiu? Tive alguns jogadores que a gente quis, tentou e não rolou? Tentei em São Paulo. Ele parou agora até de jogar futebol. Eu fui a São Paulo, tentamos muitas vezes trazer, mas era o nível naquela época fugia dos nossos padrões. Ele sempre pediu 100 mil de luva e 25 por mês. 100 mil o quê? Cruzados? 100 mil cruzeiros, né? Cruzeiros? No dinheiro de hoje era o quê, Moacir? 50 mil reais? 100 mil reais? Dá para tração? Hoje é praticamente 100 mil reais, né? Era 100 mil e 100 mais mil 25 de luva, por mês. Mais 25 por mês. Então isso fugia dos nossos padrões, né? Não tinha como trazer, então tentava. Técnico também tentava, mas quando é para vir para o Criciúma,
E técnico que era de nível, que já tinha uma certa passagem, era o Vadão. Eu tentei vários técnicos, Geninho, o Vadão na época trazer. Mas era o Nelsinho também, tentei. Mas eles estavam num outro padrão, entende? Já era muito alto? Já era alto para nós. Qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Você tem algum... Pô, esse aí era o bacana. Não, eu tive 2 técnicos que sabiam fazer times. Isso é uma coisa. Tem técnico que sabe montar a equipe. Que foi o Levir e o Cuca. Eles sabiam como queriam jogar e as peças, como tinha que ser a característica do jogador para encaixar nessa função. E depois tem os técnicos que treinam, que é o Filipão, o Lorissandri. Eu tive outros técnicos aí que treinavam, né? Eles treinam, estudar o time, eles sabem mexer com o time, sabem encaixar as peças, sabem. Procópio, são técnicos que ele vai analisando o que ele tem, vai testando até que ele sai alguma coisa boa. Você ficou amigo de algum deles, assim, amigo para o resto da vida? Como é que foi? Não, me dou bem com todos eles, né? Com o Lori, infelizmente, faleceu há pouco tempo, né? Mas eu me dou bem com todos eles, o Cuca, o Levir. O Levir, a última vez que nós nos encontramos, até fizemos uma bobagem, tomamos quase 6 garrafas de vinho. Depois tivemos que sair abraçado. Que papinho bom também, né? 6 garrafas de vinho, que história também. Foi a noite inteira, né? Aí... É o sonho do torcedor estar nesse papo, né? Vi Moacir Fernandes sabendo tudo do Criciúma. Aí tivemos... Isso faz um ano, mais ou menos. Inventaram muita mentira sobre você? Ou não? Não, sempre invento, né? Sempre invento. Que você recebe por fora, que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo. Isso é... Faz parte? Faz parte. Isso, lógico, depois com o tempo, quem não teme não deve, quem não deve não teme, então não tem. Eu saí do futebol e nunca tive nada desse problema, né? Tanto é que eu estou há 10 anos fora, você nunca vê qualquer coisa desse. Eu queria ainda aproveitar a oportunidade para dar uma agradecida aí para o Itá, principalmente, que foi o nosso capitão por muito tempo, para os outros jogadores aí todos que participaram comigo naquela época, ele foi campeão da Copa do Brasil, Sarandi. Eu sempre digo para o Sarandi que ele custou muito caro para chegar aqui, eu tenho que pegá-lo na rodoviária e levar para o hotel com sandália de dedo, entende? Foi muito dinheiro para chegar remelento aqui? Quando eu digo, paguei uma fortuna para ti para chegar aqui com sandália de dedo, meu Deus do céu. Ainda fui lá te pegar na rodoviária para levar para o hotel ainda. Todo estrubiacho, vai. É igual o Neymar que assinou o contrato com a camisa de boné e regata Batman. E regata, só faltava uma bique, né? Uma bique de 85 centavos. Raiz azul. Presidente, não dá tempo para mais nada. Que prazer receber você, ouvir tantas histórias. Prazer foi meu, obrigado. Obrigado ao Itá, obrigado aos nossos amigos todos. E à disposição. Quando precisarem, me ligue. Olha aqui, Pete, quero mandar um abraço pra minha querida amiga Fê, estou comigo a vida toda. Olha o depoimento dela. Mano, meus filhos adoram te ouvir. Pedro e a Carol, vocês arrasam. E eu experimentei a pizza e realmente é muito boa. É boa? Tá valendo. Vê se é filho ouvindo a gente, pizza boa. E eu vou deixar um beijo pra Annelise, a filha do Moacir que fez a ponte. Uma das mulheres mais lindas de Criciúma, conhece? Linda. Lindona. É isso, fechou então? Acabou? Vamos bater a bolinha? Acabou, vamos bater uma bola. 91, vai. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.